Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Nessa manhã nós viemos aqui proclamar, anunciar a palavra de Deus. Estamos aqui anunciando sobre Jesus Cristo de Nazaré, aquele que um dia foi para uma cruz pela minha vida e pela sua vida. Te dizer que a sua vida é importante para o Criador. Se não fosse importante para Deus, Cristo não teria ido para aquela cruz. Então você hoje, trabalhador, feirante, aquele que está vindo comprar, ouça a mensagem com atenção, porque todos nós precisamos ouvir a palavra da verdade. A Bíblia diz que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra. Por isso que estamos aqui anunciando o Evangelho de Jesus. Porque antes da gente estar aqui, Jesus tinha dito para nós pregar o Evangelho, anunciar sobre Jesus. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 24, versículo 36 em diante. A Bíblia diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi no dia de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Essa passagem está falando sobre a vinda de Jesus. Isso já é pregado por toda a eternidade, de que Cristo haveria de vir, haveria de padecer por mim e por você em uma cruz. Mas antes dele ir para o Pai, ele disse que ele iria voltar, que a sua vinda seria certa. E nós estamos anunciando aqui nessa manhã, nesse dia, que Jesus voltará, que Jesus um dia aparecerá nesses céus, entre nuvens, e todos aqueles que pertencem a Ele vai estar eternamente com Cristo. E todos aqueles que não viveram para o Senhor irão para a condenação eterna. Para que a gente entenda sobre o que Jesus está querendo dizer aqui, precisamos voltar para os dias de Noé. Pois a Bíblia diz que a vinda do Filho será como nos dias de Noé. E eu lhe faço uma pergunta: como era nos dias de Noé? A Bíblia diz em Gênesis que a humanidade estava em perversidade, que a humanidade estava em prostituição naquele tempo de Noé. No dia de Noé, as pessoas se prostituíam com qualquer pessoa. Eu lhe faço uma pergunta: está diferente de hoje? Está diferente nos dias de hoje? Não! Passamos ainda há pouco pelo carnaval, onde qualquer pessoa beijava a boca de qualquer pessoa. Mal conhecia a pessoa, já levou para a cama. Estamos numa geração como nos dias de Noé, perversa, em prostituição. Assim também será no dia da vinda de Jesus, porque foi assim no dia de Noé. A humanidade era má. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade, porque a humanidade estava em pecado, dia a dia, longe do Criador. E isso nos revela uma coisa: quem nós somos. A Bíblia diz que nós somos pecadores. Romanos 3:23, a Bíblia diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Por que é que estamos aqui anunciando Jesus? Por que é que estamos aqui pregando a palavra? Porque carecemos do Criador. Somos carentes de Jesus em nossa vida. Porque sem Jesus, a nossa vida não tem sentido. Sem o Criador, não há propósito de vida. A Bíblia diz, por sermos pecadores, estamos destinados à ira eterna. Se não houver arrependimento de mim, de você que está ouvindo essa mensagem, a Bíblia diz que haverá de vir sobre nós a condenação eterna. E que condenação eterna é essa? É o lago de fogo. É a ira de Deus sobre mim, sobre você. Eu poderia vir anunciar uma mensagem boa, de paz, prosperidade para você. Mas eu estaria mentindo para você. Porque Deus iria prestar conta da sua alma a mim. Pai do Senhor, irmão Jailson. Por isso que estamos anunciando essa mensagem deixada por Jesus. Que a vinda de Jesus vai ser como nos dias de Noé. As pessoas casavam, davam esse casamento, viviam em prostituição. Até que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. E Deus disse para Noé que haveria de vir um dilúvio sobre toda a humanidade. Que haveria de vir. Iria romper as águas dos céus. Água. Onde mataria toda a humanidade. Mas uma coisa nós encontramos também. O amor de Deus. A bondade do Criador. O juízo, vier as pessoas não, porque Deus não é bom. Pelo contrário, Deus deu a oportunidade de todos se arrependerem. Deus deu a oportunidade de todos se voltarem para Deus. Deus tinha dito a Noé, haverá de vir um dilúvio. Desde quando ele ouviu a voz de Deus, até o dia que Noé entrou na arca, foram 120 anos. E por 120 anos, Noé pregou. Noé anunciou a mensagem. Noé pregou sobre aquele dia que haveria de vir o dilúvio. E sabe quantos ouviram a mensagem? Sabe quantos se arrependeram? Nenhum. Por 120 anos, Noé pregou o Evangelho. E ninguém se arrependeu, exceto a sua família. 8 foram salvos naquele dia. Deus disse que haveria de vir um dilúvio. E veio o dilúvio. Aqueles que não se arrependeram e creram na mensagem de Noé, morreram. Assim também será no dia da vinda de Jesus. Estamos anunciando, olha, se arrependa. Se volte para o Criador enquanto há tempo. Busque a Jesus. Largue a bebida. Largue a prostituição. Largue a fornicação. Você que tem esposa em casa e quer ter outra mulher fora, isso é pecado. Você que é homem e quer se deitar com outro homem, a Bíblia diz que isso é pecado. Homossexualismo é pecado. Hoje não podemos mais pregar sobre que homem com homem deitando é pecado. Porque senão vier atacar a gente. Mas a Bíblia já diz, é pecado. Deus repudia isso. Nós o amamos a todos. Independente da sua escolha sexual. Nós o amamos, mas devemos pregar a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A Bíblia diz, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus está voltando e todos teremos que prestar contas com Deus. Todos um dia
Iremos para o tribunal de Cristo e ninguém vai se safar. Porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se o homem viver no pecado, ele vai colher isto. Mas a Bíblia diz, se você confessar Jesus Cristo como teu Senhor e o teu Salvador, se você confessar Jesus, confiar a Ele a tua vida, você será salvo. A Bíblia diz, Romanos, capítulo 10, versículo 9, se com a boca você confessar Jesus Cristo e em teu coração crer que de fato Ele ressuscitou dentre os mortos, aleluia, você será salvo. A Bíblia diz, Romanos capítulo 10, versículo 13, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Repito, a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Devemos invocar Jesus, largar o pecado e se voltar para Deus. É necessário buscar a Jesus enquanto ele pode ser encontrado. A Bíblia diz, Isaías 55, versículo 6, busquem ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoque-no enquanto ele está perto. Que o homem mau abandone o seu mau caminho e se converta ao Senhor. Jesus está disposto a nos perdoar de toda ofensa, a nos perdoar de todos os nossos pecados. Se você vive uma vida dupla, Ele te perdoa. Se você vive na homossexualidade, homossexualismo, Ele te perdoa. Se você adora outros deuses, Ele te perdoa. Mas é necessário se voltar para Deus agora, em nossa vida. O fato de Deus amar o mundo não significa que aprova a má conduta dos seres humanos. Deus, Ele te ama. O amor de Deus por mim e por você é demonstrado na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Vou repetir, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como Ele prova o amor dele? Pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Quando? Quando ainda éramos pecadores. Mesmo sendo infiéis, pecadores, Ele permaneceu fiel. Mesmo quando estávamos em pecado, Jesus Cristo veio para nos salvar. A Bíblia diz que todos estamos em pecado. Todos somos pecadores. Aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Já pecou. Todos estamos em pecado. E a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho para morrer por nós, mesmo a gente sendo pecadores. Mesmo a gente falhando contra Deus. Mesmo dia a dia eu e você não queremos buscar o Senhor, nem buscar a sua presença. Ainda assim Ele foi para aquela cruz. E o sangue de Jesus hoje nos limpa de todo o pecado. A Bíblia diz que o meu pecado e o seu pecado é um escrito de dívida contra Deus. Existe um escrito de acusação contra mim e contra você. Mas Jesus na cruz, Ele apagou todo o pecado. Aleluia. Não há mais condenação sobre mim e sobre você. Não há mais condenação sobre mim e sobre você que crê nele, que se arrepende e confessa a Jesus. Pois a Bíblia diz, quem nele crê não será envergonhado. Todo aquele
que confessa Jesus será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Há uma oportunidade de Deus para você nesse dia de perdão. Olhe para o céu. Quem criou esse céu lindo? Veio por uma explosão. Não. Deus criou. Deus criou a humanidade também para estar na presença dele. Mas a humanidade pecou. A humanidade está afastada do Criador. E Deus, que criou a humanidade, está dia a dia batendo na porta do seu coração. Dia a dia, batendo na porta da tua vida, dizendo: volte-se para mim. Venha para Jesus. E você será salvo. E você encontrará vida e vida eterna. A minha vida e a sua vida não tem sentido sem Jesus. Não há esperança para a vida sem o Criador. A minha vida e a sua vida não tem sentido sem Jesus. Quanto tempo mais você terá que passar longe do Criador? Longe de Jesus. Todos aqueles que dizem que têm a Deus, que amam o Criador, deve obedecê-lo. Deve obedecer os seus mandamentos. A Bíblia diz que Deus fez uma aliança com Noé. E essa aliança tem um sinal. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tem posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Deus fez uma aliança com Noé naqueles dias. E que aliança era essa? Que ele não haveria de destruir mais a humanidade com água. E que aliança era essa? Era um arco nas nuvens. Note, não é um arco-íris. Deus não colocou um arco-íris. Quem botou esse nome arco-íris foi o pessoal do grupo LGBT. Deus colocou um arco nas nuvens, não um arco-íris. É um arco que Deus fez de aliança com a humanidade. E a humanidade pegou esse nome arco e colocou íris, que se remete a uma deusa do Egito, que seduzia as pessoas. A deusa Íris. Mas Deus não botou esse nome arco-íris. Deus colocou o nome arco nas nuvens. Uma aliança entre Deus e todo ser vivente, que ele não haveria de destruir a humanidade com água novamente. Assim também Deus fez uma aliança comigo e com você, através de Jesus. Que se você confessar Jesus, se arrepender dos pecados, você não será destruído. Não haverá condenação eterna sobre mim e sobre você. E o que nós temos que fazer nessa aliança, nessa nova aliança? Confessar Jesus Cristo. Declarar o nome de Jesus em nossa vida. Confessá-lo como nosso Deus e o nosso Salvador. Assim como no dia de Noé, Deus fez uma aliança com Noé. Assim também hoje Ele quer fazer uma aliança com a sua vida. Deus quer fazer uma aliança com você neste dia. A Bíblia diz que a vinda de Jesus é certa. As pessoas não ouviram Noé. Naqueles dias, as pessoas não queriam ouvir Noé. Ninguém o ouviu, exceto a sua família. E eu lhe faço uma pergunta. Você também não vai ouvir a palavra do Senhor? Você também não vai ouvir o que a Bíblia diz? A Bíblia diz:
Quando ouvirem a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Quando ouvirem a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Jesus está falando comigo e com você nessa manhã. Busque ao Criador. Renda a sua vida a Jesus. Porque Jesus já fez tudo por mim e por você na cruz. Ele desceu dos altos céus, se tornou homem como eu e você, e foi para aquela cruz. Jesus naquela cruz pagou um alto preço por mim e por você naquele madeiro. E esse alto preço custou a sua vida. O alto preço da cruz custou a vida de Jesus, para que eu e você fôssemos salvos, para que eu e você vivêssemos eternamente com o Criador. Cristo já fez tudo por ti. O que fazes tu por Jesus agora? Jesus já fez tudo por você. Morreu na cruz por você. Pagou alto preço na cruz por você. Perdoou nossos pecados completamente. Agora se renda a Ele. Se renda ao Criador. Se você que ouviu essa mensagem quer firmar uma aliança com Jesus, vem aqui agora. Você que ouviu essa mensagem e quer firmar uma aliança com Jesus, quer se render a Jesus, venha aqui agora. Você que está enfermo, doente, venha aqui agora. Queremos orar por você. Mas não passe mais um dia, mais uma vez, sem se render ao Criador. Porque isso pode custar a sua vida eternamente. Se você endurecer seu coração mais uma vez, não se render a Jesus mais uma vez, isso pode custar a tua vida eterna. E Deus não quer te condenar. Se Deus quisesse me condenar, Ele não enviaria seu filho. Não importa o tamanho do teu pecado, Ele te perdoa. Não importa o tanto de pecado que você cometeu, o sangue de Jesus te lava. O sangue de Jesus te purifica completamente. Pois Ele é Deus. Ele pagou alto preço na cruz do Calvário. E a sua vida é importante para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Deus, nós te agradecemos nessa manhã. Abençoa cada ouvinte, cada um que ouviu a tua mensagem. Traz arrependimento genuíno e verdadeiro, Senhor. Que o Senhor provou o teu amor na cruz. O Senhor padeceu naquele Calvário. Senhor Jesus, enche a cada vida com a tua verdade, com o teu amor, com a tua palavra, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor padeceu naquela cruz e o Senhor ressuscitou no terceiro dia. Aleluia!